Olá, sejam bem-vindos a mais uma imersão aqui no The Deep Dive. Hoje, o material que temos em mãos é denso e provocador. Trechos selecionados de A Essência do Cristianismo, do filósofo alemão do século XIX, Ludwig Feuerbach. É uma obra que se propõe, nas próprias palavras do próprio autor, a decifrar o enigma da religião cristã. E a nossa missão aqui é desvendar o coração do argumento de Feuerbach, aquela ideia central, que pode soar até meio radical para muita gente, de que a teologia, o estudo sobre Deus, é na verdade antropologia, o estudo sobre o ser humano. Quer dizer, quando falamos sobre o divino, estaríamos, segundo ele, falando da nossa própria essência. E a gente vai explorar como Feuerbach analisa um ponto crucial disso, a tensão. Essa tensão constante entre a razão, o entendimento lógico, e a fé, o sentimento, o coração. O texto é profundo, é filosófico, mas a gente vai tentar extrair as ideias mais impactantes. E Feuerbach já começa com uma frase que, faz a gente parar para pensar. A religião é o sonho da mente humana. O que será que ele realmente quer dizer com isso? Não parece algo leve, né? Não, de jeito nenhum. Essa frase, ela meio que encapsula muito da tese dele, sabe? Feuerbach faz questão de dizer que a análise dele não vem de especulações abstratas. Ele chama de análise empírica ou histórico-filosófica. Ele insiste que as conclusões dele vêm da observação da natureza humana e principalmente da consciência religiosa como ela se manifesta. Como ele mesmo diz, Não gera o objeto a partir do pensamento, mas o pensamento a partir do objeto. A ideia é entender a religião olhando para as expressões concretas dela na vida humana, quase como um filósofo natural no domínio da mente, sabe? Focando naquilo que a gente pode perceber e compreender racionalmente sobre nós mesmos. Um filósofo natural da mente. Interessante essa colocação. Parece que ele está tentando trazer discussão sobre religião para um campo mais terreno, Mais palpável, focado na experiência humana. Certo, então. Vamos mergulhar nisso. A ideia fundamental seria que a religião, especialmente a cristã, funciona como um grande espelho da nossa própria natureza. Precisamente. Feuerbach é bem direto nesse ponto. Ele afirma que o ser divino nada mais é do que o ser do próprio homem. Abstraído dos limites do homem individual e objetificado. Ou seja, contemplado e adorado como um outro ser. Para ele, as qualidades que a gente atribui a Deus, onisciência, onipotência, amor infinito, são, na verdade, projeções idealizadas das nossas próprias capacidades mais elevadas. Razão, vontade e afeto. Ele conclui: todas as determinações do ser divino são, portanto, determinações do ser do homem. Entendi. Então, quando a gente pensa em Deus como, infinitamente sábio ou bom, estaríamos, na visão do Feuerbach, contemplando versões maximizadas da nossa própria inteligência e bondade. Mas aí entra aquela tensão que a gente falou no início, Como é que a razão e os sentimentos, que muitas vezes parecem opostos, atuam nesse processo de projeção? Porque Feuerbach parece dar um peso bem considerável à razão, ao entendimento, na construção inicial dessa imagem de Deus. Sim. Ele dedica uma parte importante da obra para analisar o que ele chama de Deus como um ser do entendimento. Ele argumenta que a religião frequentemente começa estabelecendo uma oposição fundamental. Deus é infinito, o homem é finito. Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Só que para Feuerbach, essa oposição não é entre dois seres distintos, mas uma diferenciação do homem com sua própria natureza latente. É a nossa capacidade de entendimento, de pensar abstratamente, de conceber o universal, de separar o objeto da impressão puramente subjetiva. É isso que nos permite imaginar um ser perfeito, infinito, necessário. Deus, nesse sentido, seria a própria razão humana se contemplando, como absoluta e ilimitada. Entendi. É como se a razão, ao buscar sua própria confirmação, sua completude, projetasse a sua natureza como um ser supremo. Feuerbach chega a dizer que
A razão acredita apenas em si mesma, na realidade absoluta de sua própria natureza, e que Deus é a soma de todas as realidades, ou seja, a soma de todas as afirmações do entendimento. Isso soa quase como a razão se autovalidando através da ideia de Deus? Exato. Nessa perspectiva, Deus é a causa primeira, a inteligência que ordena o cosmos, o ser que age com propósito. Uma concepção que, como Feuerbach nota, pode até se aproximar de um panteísmo intelectual, onde o entendimento se reconhece na ordem racional do universo. Ele descreve o entendimento como universal, panteísta, o amor do universo. É a razão se vendo refletida na estrutura lógica do mundo, né? Mas espera aí, isso cria um problema para a experiência religiosa, não cria? O próprio Feuerbach aponta para isso. Esse Deus puramente intelectual, esse ser do entendimento, ele parece um conceito frio, abstrato, distante demais da necessidade humana de conexão emocional. Ele menciona que essa concepção nos deixa frios e vazios, porque sentimos a distância, o abismo, entre nós e este ser. Definitivamente não parece o Deus a quem as pessoas rezam em momentos de angústia, né? Precisamente. E é aqui que a tensão entre razão e sentimento se torna central na análise de Feuerbach. Ele argumenta que o Deus puramente lógico do entendimento não consegue satisfazer a totalidade das necessidades religiosas humanas, que envolvem profundamente o afeto, a emoção. Ele afirma categoricamente: um Deus, portanto, que expressa apenas a natureza do entendimento, não satisfaz a religião. Não é o Deus da religião. O entendimento pode ser universal ou abstrato, mas a religião, particularmente a cristã, é intensamente pessoal, subjetiva, ou como ele diz, antropoteística, centrada no humano. Então é nesse ponto que o coração, o sentimento, entra em cena e assume um papel protagonista. Feuerbach parece sugerir que o sentimento projeta uma imagem diferente de Deus, uma imagem mais próxima, talvez, mais humana, um Deus que sofre, que ama, que sente compaixão. Como ele desenvolve isso? Ele se aprofunda nisso ao analisar o que chama de mistério do Deus sofredor. Para Feuerbach, a figura de Cristo, especialmente na paixão, representa a soma de toda a miséria humana elevada à divindade. Enquanto algumas filosofias antigas valorizavam a impassibilidade, o cristianismo, segundo ele, consagrou a passividade, o sofrimento como divino. Cristo seria a passio pura, o sofrimento em sua forma mais pura, o éter supremo do coração, o ser supremo do coração, e o que toca mais fundo o coração humano do que a imagem do sofrimento, especialmente o sofrimento inocente, o sacrifício por amor. Isso é radical. Então, a paixão de Cristo para Feuerbach não seria um evento histórico com significado transcendente, mas sim a objetificação da natureza do sentimento humano, a expressão máxima da nossa capacidade de sentir, de sofrer, de amar, projetada numa figura divina. Essa interpretação dele, ele afirma que Deus sofre, significa, na verdade, nada mais do que Deus é um coração. O coração é a fonte, o centro de todo o sofrimento. Um ser sem sofrimento é um ser sem coração. Portanto, o mistério do Deus sofredor é o mistério do sentimento, da sensibilidade. Um Deus que sofre é fundamentalmente um Deus que sente. E a afirmação, Deus é um ser senciente, seria apenas a forma religiosa de dizer que o sentimento é absoluto, divino em sua natureza. O sentimento humano, quando projetado, vira um atributo divino essencial. E isso parece conectar diretamente com a importância do amor no cristianismo, certo? O amor como essa força que consegue mediar a tensão entre a perfeição exigida pela lei, que a gente poderia associar mais ao entendimento frio, né? E a realidade da imperfeição humana que o coração reconhece e acolhe. Correto. O entendimento operando pela lógica estrita da lei tende a condenar o pecador, o imperfeito. O coração, por outro lado, ele é capaz de compaixão, de perdão. Ele acomoda-se, é considerado leniente, clemente.
A lei pode afirmar o homem como uma ideia abstrata, mas é o amor que o afirma na sua existência concreta, falível. Nas palavras de Feuerbach, o amor é o termo médio, o laço substancial, o princípio de reconciliação entre o perfeito e o imperfeito. E ele vai além. O amor é o próprio Deus, e fora dele não há Deus. O amor faz o homem Deus, e Deus homem. É essa a primazia do amor, que vem do sentimento, que torna possível a ideia central da encarnação. Um Deus que se faz humano porque, na sua essência projetada, já era um Deus de compaixão, humano no seu sentir. Faz sentido. Temos então essa dinâmica. O entendimento projeta um Deus lógico, perfeito, talvez distante. O sentimento projeta um Deus amoroso, sofredor, próximo. E na prática religiosa parece que o sentimento acaba tendo a primazia para tornar a experiência religiosa significativa. Mas Feuerbach também vê problemas nisso, não é? Ele critica um foco exclusivo no sentimento. Sim, ele aponta uma consequência importante. Quando o sentimento vira não apenas o meio, mas o próprio critério da verdade religiosa, o conteúdo específico da fé, os dogmas, as narrativas, os objetos de crença, pode se tornar secundário. Quase indiferente. O que passa a importar é a intensidade do sentimento em si, a experiência subjetiva. Qualquer coisa que provoque um sentimento religioso elevado poderia ser considerada válida. Nesse sentido, Feuerbach chega a dizer que, do ponto de vista da ortodoxia doutrinária, o sentimento é ateísta, ele nega um Deus objetivo e é seu próprio Deus. O sentimento se autovalida, né? Torna-se sagrado por si mesmo. Que paradoxo interessante. O entendimento cria um Deus racional, mais frio e talvez inacessível. O sentimento traz Deus para perto, o torna compreensível e amável. Mas corre o risco de dissolver a própria ideia de um Deus objetivo em pura subjetividade. É uma tensão constante. Como é que Feuerbach vê essa dinâmica operando em práticas religiosas concretas, tipo nos sacramentos? Ele aplica essa análise de forma bem direta aos sacramentos, como o batismo e a ceia do Senhor, a Eucaristia. No batismo, a água comum é vista como um veículo do Espírito Santo, capaz de purificar do pecado original. Feuerbach destaca a contradição implícita. Por um lado, a água é escolhida por suas qualidades naturais de limpeza, de pureza. Por outro, o efeito dela é considerado sobrenatural, não derivado da água em si, mas de um poder divino externo. Ele argumenta que o valor real está nas propriedades naturais da água e nos seus efeitos físicos e simbólicos, morais. A religião, ao atribuir um poder sobrenatural que vem de fora, estaria, na visão dele, alienando nossa própria natureza de nós mesmos. Ou seja, tirando o valor do natural para colocar no sobrenatural imaginado. E a mesma lógica se aplicaria à ceia do Senhor, com o pão e o vinho se tornando o corpo e sangue de Cristo. Exatamente a mesma linha de raciocínio. Feuerbach vê aí a fé como o poder da imaginação que torna o real irreal e o irreal real. O pão e o vinho são substâncias naturais, com propriedades nutritivas, simbólicas conhecidas. Na imaginação religiosa, que é alimentada pelo sentimento e pela fé, eles se transubstanciam, viram divinos. Ele ressalta que a eficácia percebida do sacramento depende inteiramente do estado mental, da fé da pessoa que participa. Aquele que nada traz, nada leva embora, ele cita. A diferença crucial entre o pão comum e o pão consagrado não estaria na substância, mas na significação que a fé atribui. A fé projeta a divindade sobre os elementos, mas para Feuerbach a verdade objetiva continua sendo a dos elementos naturais. Ele interpreta isso como uma subordinação do humano ao suposto divino, do subjetivo ao suposto objetivo, da verdade à imaginação. E isso ele considera a raiz da superstição e da alienação religiosa. Então, essa tensão entre o entendimento que reconhece a natureza física da água, do pão, e o sentimento ou imaginação que lhes atribui significado e poder sobrenatural é
é absolutamente central para a experiência religiosa, como Feuerbach descreve. Ele não está simplesmente descartando a religião, mas tentando desvendar o mecanismo interno dela, né, mostrando como ela opera a partir dessa dinâmica humana. Correto. Ele insiste que o trabalho dele é uma antítese direta da especulação. Ele busca gerar o pensamento a partir do objeto, da experiência humana concreta. Ele chega a afirmar que o ateísmo, pelo menos no sentido deste trabalho, é o segredo da própria religião. O que ele quer dizer com isso é que, ao desvendar o mecanismo da projeção, ele revela que a religião, no seu núcleo mais profundo, acredita em nada mais do que na verdade e divindade da natureza humana. Ao reduzir a teologia à antropologia, ele acredita estar, paradoxalmente, exaltando a antropologia em teologia, de forma parecida a como o cristianismo, ao rebaixar Deus ao homem em Cristo, acabou por fazer do homem idealizado um Deus. Ele parece ver um padrão histórico nisso, como se a religião fosse um processo lento de aprofundamento do conhecimento do homem sobre si mesmo. Cada nova religião ou reforma veria as interiores como formas de idolatria, sem talvez perceber que a mesma dinâmica fundamental, a projeção da essência humana, ainda está operando nela mesma. Mas essa projeção constante gera um problema sério, que ele chama de alienação. Sim, o conceito de alienação é absolutamente chave em Feuerbach. Ele argumenta de forma bem contundente. Para enriquecer Deus, o homem deve tornar-se pobre. Para que Deus seja tudo, o homem deve ser nada. Nesse processo, o ser humano nega suas próprias qualidades intrínsecas, sua razão, sua bondade, seu poder, sua capacidade de amar, para atribuí-las exclusivamente a um ser externo, Deus. Nega a si mesmo a honra para ter um Deus que busca apenas a sua própria honra. Só que Feuerbach aponta uma contradição aí. Ao adorar um Deus bom, o homem está, na verdade, contemplando e valorizando sua própria capacidade para a bondade. Ao sentir o pecado como uma ofensa à santidade divina, ele está implicitamente reconhecendo essa santidade como parte de sua própria essência potencial, daquilo que ele pode e deve ser. E ele descreve o movimento quase circular, né? Bem curioso. O homem projeta sua essência em Deus, transforma essa essência projetada num sujeito autônomo, Deus, e em seguida o próprio homem se torna objeto das ações desse sujeito externo. Deus age sobre o homem para que ele seja bom, feliz, etc. Assim, como Feuerbach diz, enquanto na aparência a maior humilhação é infligida ao homem, na verdade ele é exaltado ao máximo. O objetivo final da ação de Deus acaba sendo o próprio bem-estar e a realização do homem. É um ciclo complexo. O homem se relaciona consigo mesmo, mas com seu ser essencial como com outro ser. A atividade divina que ele percebe é, na verdade, um reflexo de sua própria atividade, sua potencialidade projetada. O impulso para o bem, que parece vir desse Deus externo, se origina, segundo Feuerbach, no fato de que foi nesse outro que o homem depositou sua mais alta concepção do bem. A fonte está dentro, mas é percebida como externa. Certo. Isso nos reconecta diretamente à tensão inicial, não é? O entendimento capta a essência humana e a projeta como razão absoluta, poder infinito, universalidade. O sentimento capta essa mesma essência e a projeta como amor infinito, compaixão, capacidade de sofrimento, individualidade. A religião, então, tenta manter essas duas projeções juntas, criando um Deus que é ao mesmo tempo o ser supremo da razão filosófica e o pai amoroso e sofredor do coração devoto. Feuerbach parece concluir que a verdadeira autoconsciência dissolve essa projeção externa, permitindo reconhecer ambas as facetas, a razão e o sentimento, como pertencentes integralmente à nossa própria natureza humana. Essa é a chave da proposta dele. Ele não está negando o valor ou a realidade da razão ou do sentimento, entende? Mas sim realocando a origem e a verdade última deles no próprio ser humano. A essência divina para ele não é outra coisa senão a essência da natureza e da humanidade,
que a imaginação religiosa separa e objetifica. Compreender esse processo seria, na visão de Feuerbach, o caminho para superar a alienação religiosa e reintegrar essas qualidades em nós mesmos. Bom, chegamos ao fim desta análise densa, mas espero que esclarecedora, das ideias de Ludwig Feuerbach em A Essência do Cristianismo. A gente percorreu o argumento audacioso dele, que a teologia é fundamentalmente antropologia, o estudo da natureza humana, disfarçado de estudo sobre Deus. Vimos como ele sustenta que os atributos divinos são projeções das qualidades humanas mais valorizadas, razão, vontade, amor, e como a religião, especialmente através da força do sentimento e da imaginação, que superam a frieza da pura razão abstrata, objetifica essa essência humana, transformando-a num ser distinto e externo. Exatamente. Feuerbach nos lança o desafio de encarar a origem humana dos nossos conceitos religiosos. Ele argumenta que essa projeção, embora talvez uma etapa natural no desenvolvimento da consciência humana, resulta numa forma de alienação. O ser humano se esvazia, se empobrece para enriquecer a imagem que criou de Deus. Ao desvendar esse mecanismo, Feuerbach sugere que podemos reabsorver essa essência alienada, passando a valorizar diretamente a natureza humana, a antropologia como a verdadeira teologia. O objetivo dele não parece ser simplesmente destruir a religião, sabe? Mas sim revelar o seu segredo, que ela é, em última análise, sobre o próprio ser humano e suas potencialidades, buscando reconciliar as exigências, às vezes conflitantes, da razão e do sentimento dentro da própria experiência humana. E essa exploração toda nos deixa com uma questão para levar conosco e talvez ruminar um pouco. Feuerbach descreve a religião como esse processo intrincado onde o ser humano projeta sua própria essência em Deus e então se torna, de certa forma, objeto dessa mesma essência projetada, agora percebida como um sujeito externo, Deus. Se essa dinâmica de projeção e subsequente autoobjetificação é tão central para a experiência religiosa como ele a pinta, o que acontece ou o que poderia acontecer quando a humanidade ou um indivíduo se torna plenamente consciente desse mecanismo? Seria possível reivindicar essa essência projetada, a razão, o amor, a vontade diretamente como nossas, sem a necessidade desse desvio através de um ser percebido como outro? E o que isso implicaria para a nossa compreensão de nós mesmos, do nosso potencial e talvez até do próprio conceito do sagrado?